Queridos irmãos, eu quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Quero agradecer a oportunidade e o privilégio de estar mais uma vez participando desse evento, desse encontro que tem como tema Avivamento Espiritual, Reforma da Igreja. É um tema extremamente importante, é um tema sempre relevante por conta da natureza pecaminosa que nós temos e que faz com que a tendência ao declínio espiritual seja constante e o que então clama por um retorno a Deus, que é exatamente isso que nós chamamos de avivamento espiritual. Nessa noite eu queria falar a respeito da oração no Espírito, que Paulo menciona em Efésios capítulo 6, verso 18. Eu queria ler, na verdade, do verso 10 até o verso 20 para dar o contexto e depois nós vamos focar no verso 18, nessa expressão no Espírito. Efésios 6, de 10 em diante. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Até aqui, queridos, a leitura da palavra de Deus. Oremos mais uma vez. Pai, nós estamos diante da Tua palavra e nós pedimos a bendita iluminação do Teu Espírito Santo, para compreender o seu significado e de que maneira ela se aplica a nós hoje. Nós oramos assim que o Senhor torne a Tua palavra viva em nosso coração e através dela, Senhor, Tu cumpras o Teu propósito para conosco. Oramos que o Senhor nos ensine a orar no Espírito, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, sem dúvida, um dos efeitos de um verdadeiro avivamento sempre é a mudança na vida de oração do povo de Deus. Isso pode ser facilmente comprovado pelos exemplos bíblicos e também pelos exemplos da história dos avivamentos espirituais. Por isso que nessa noite eu queria focar nesse que eu considero um ponto central quando a gente reflete sobre avivamento, que é a questão da oração e oração no Espírito Santo. Deixe-me começar dando o contexto da passagem, o verso 18. Ele faz parte daquilo que Paulo chama da armadura de Deus. Paulo, no final da carta aos Efésios, tendo feito uma exposição da doutrina da igreja, a carta aos Efésios é focada em eclesiologia, a partir do capítulo 4 ele começa a falar das implicações práticas. De 1 a 3 ele falou dos privilégios do cristão, de estando em Cristo, poder participar desse novo homem que Deus cria, que é a sua igreja. E tem muitos privilégios, como acesso a Deus, comunhão com os irmãos, naturalmente, perdão de pecados e a vida eterna no final. Entretanto, o gozo desses privilégios aqui nesse mundo não vai ser fácil, porque nós temos principados e potestades que se opõem à igreja e que lutam para destruir a obra de Deus o máximo que elas puderem. Portanto, e aí entra o verso 10, nós devemos estar fortalecidos no Senhor e na força do seu poder.
E Paulo ilustra isso a partir da armadura de um soldado. Ele enumera as peças daquela armadura e a cada peça corresponde uma atitude ou uma virtude, ou mais especificamente um privilégio dos conquistados na cruz por nós, que Cristo conquistou na cruz por nós. E no verso 18 ele diz de que maneira nós temos que vestir essa armadura, que é com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Naturalmente, esse ato de, em termos práticos, tomar toda a armadura de Deus nos termos em que está aqui, é uma atitude diária em que nós nos revestimos de Cristo, através da oração, meditação e de comunhão com Ele. E assim nós estamos preparados para enfrentar as astutas ciladas do diabo. Tudo isso é feito em oração e oração no Espírito. O verso 10 trata disso e eu quero destacar aqui apenas essa expressão, oração no Espírito. Essa passagem nos ensina que orar é um dever para todos nós, isso aí não resta a menor dúvida. Ela também nos ensina que nós devemos orar em todo o tempo. Não existe um tempo específico que seja mais eficaz para a oração do que outro. Eu sei que existem muitas ideias, se você orar de madrugada, se você orar de tarde, se você orar 3 vezes ao dia, como Daniel, ou qualquer coisa dessa natureza, tem várias tentativas de se atrelar a algum tipo de horário à oração. Não tem como fundamentar isso biblicamente. A exortação bíblica é que nós oremos em todo o tempo. E sempre tenhamos esse espírito de oração, essa disposição para orar a qualquer momento do dia, em qualquer situação, em qualquer circunstância. O texto também fala que a gente deve, para isso, vigiar com toda perseverança. A oração está atrelada à vigilância. Nós estamos atentos às ações do inimigo, às tentações da carne e tudo mais que se torna um obstáculo a que nós oremos. E também aprendemos aqui que há vários tipos de oração. Ele fala toda oração e súplica. É uma expressão que quer, na verdade, dizer todo tipo de oração e súplica. E temos ações de graças, confissão, intercessão, adoração, há várias maneiras de nós cumprirmos isso aqui. Também esse texto nos ensina que nós devemos interceder por todos os santos. Santos aqui, expressão neotestamentária padrão para se referir aos crentes em Jesus. Não é que sejam perfeitos, mas na raiz da palavra está o verbo separar. Então o crente, na verdade, ele é alguém que foi separado do mundo para Deus, santo nesse sentido. Então nós devemos interceder por aqueles que Deus do mundo separou para si, que são os nossos irmãos em Cristo. Todos esses pontos mencionados são para serem feitos no Espírito. Sem o Espírito Santo, nós não seremos capazes de fazer o que esse texto nos ensina aqui. Nós temos que orar em todo o tempo. Só pelo Espírito Santo nós vamos conseguir fazer isso, ter esse espírito de oração, uma disposição mental aprovada diante de Deus, uma disposição mental espiritual, sempre disposta a orar. Somente pelo Espírito que nós vamos poder vigiar na oração, orar e ficar aguardando a resposta em oração, vigilantes, perseverar. Só pelo Espírito a gente vai perseverar na oração. Só pelo Espírito que nós vamos poder usar todos os tipos de oração de maneira sábia. A cada situação cabe um tipo de oração. Precisa sabedoria para discernir isso. Então, o Espírito, é preciso estar no Espírito para fazer isso. Essa intercessão por todos os santos, somente no Espírito, porque nossa tendência quando a gente ora é só pedir por nós, interceder pelos nossos problemas e pelas dificuldades que nós estamos passando, né? Então a intercessão, ela de fato é uma forma, talvez uma das mais elevadas formas de oração. É quando nós esquecemos os nossos problemas e nós focamos na necessidade dos demais irmãos. Se não for pelo Espírito Santo, nós não podemos orar como a Bíblia nos diz que nós devemos orar. As nossas orações, elas não serão orações de fato eficazes, elas não serão frutíferas e não terão o efeito designado. Os fariseus oravam muito
e faziam longas orações. Dificilmente, eu acredito que dificilmente elas receberam alguma resposta da parte de Deus, mas que eles oravam, mais do que muitos crentes. Faziam longas orações, inclusive para justificar o furto do dinheiro da viúva. Tem até aquele fariseu, diz aí o texto lá de Lucas 16, que orava de si para si mesmo, não é? Uma pessoa pode estar orando, mas de si para si mesmo, não é a verdadeira oração. A oração que nós queremos oferecer a Deus é aquela oração espiritual, que é gerada pelo Espírito, guiada pelo Espírito, e esse é o meu ponto nessa noite, né? Eu quero dizer que isso está perfeitamente ligado à questão do avivamento espiritual, porque, como eu disse, uma das marcas, uma das evidências do avivamento espiritual é uma mudança nos hábitos de oração da igreja, dos cristãos, do povo de Deus, a mudança para melhor, tanto em termos de intensidade quanto de qualidade. Por isso é importante a gente observar e verificar aqui na Bíblia quais são as indicações de que nós estamos realmente orando no Espírito Santo. Então, eu vou tentar responder algumas perguntas a respeito desse tema, começando, por exemplo, o que é que significa, então, orar no Espírito? Em linhas gerais, nós podemos dizer que é orar debaixo da assistência e da orientação do Espírito Santo. É orar no poder que o Espírito Santo nos dá, o poder que procede dele, é ser guiado pelo Espírito Santo na vida de oração. Eu creio que esse resumo, ele é bem apropriado na resposta a essa pergunta, o que é orar no Espírito? Orar debaixo da orientação, no poder e pela direção do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos disso, porque orar não é uma coisa natural para nós. Desde o Jardim do Éden, quando nós buscamos a nossa autonomia de Deus, quando nossos pais comeram do fruto, que a tendência do nosso coração é para a independência, como eu já usei o termo, a autonomia. Orar, que na sua essência é depender de Deus ou buscar a Deus para alguma coisa, ataca ou vai contra a natureza e a tendência do nosso coração. Então, nós precisamos do auxílio do Espírito Santo por conta da nossa natureza corrompida. O fato de nós termos sido justificados pela fé e termos sido feitos filhos de Deus e regenerados, não implica na remoção da nossa natureza pecaminosa. Portanto, a carne, que é como Paulo se refere ao que nós somos, ela é inimiga de Deus. Ela não está disposta a se submeter a Deus. E, portanto, não é uma coisa natural para nós orarmos. Por isso, nós precisamos do auxílio do Espírito Santo. É o que o apóstolo Paulo ensina lá em Romanos capítulo 8, de 26 a 27, quando ele diz que o Espírito Santo intercede por nós, porque nós não sabemos orar como convém. Não sabemos orar como convém. Por isso que Deus nos deu o Espírito Santo para nos auxiliar com as nossas orações. Nós não sabemos orar como convém, nós não sabemos pedir o que convém, nós não oramos no poder ou na força que procede do Espírito Santo. Davi sabia disso. No Salmo 51, verso 15, ele diz para Deus: Deus, abre os meus lábios. Davi sabia disso, que ele precisava da assistência de Deus para que ele pudesse se dirigir a Deus da maneira correta e da maneira eficaz. Por isso ele ora e pede que Deus abra a sua boca para que ele entoe os louvores de Deus. Em outras palavras, que Deus o assistisse pelo Espírito Santo na oração. Então, em linhas gerais, é isso que orar no Espírito significa. Orar pelo poder, pela direção, pela assistência do Espírito Santo, devido à nossa fraqueza, devido à inclinação antagônica do nosso coração a Deus e da tendência que nós temos de, por conta do pecado, orar errado pelas coisas erradas na hora errada. Por isso nós precisamos do Espírito Santo. Agora deixa eu colocar isso de maneira negativa. O que é que não significa
Isso é necessário porque essa expressão ela tem sido interpretada de maneira equivocada e usada para justificar uma série de atitudes, até por crentes sinceros, mas que não representam realmente o ensino bíblico a respeito da atuação do Espírito Santo na oração. Orar no Espírito não significa necessariamente ser movido por fortes emoções durante a oração. Alguns cristãos só consideram que a oração é eficaz se houver choro, lágrimas, gritos, gemidos e sussurros. Se não houver isso, então não é oração no Espírito. É uma oração fria, de presbiteriano, né? Mas não é a oração no Espírito, segundo alguns, né? Tem que ter choro, lágrimas, ranger de dentes e por aí vai. Queridos, nós não somos contra a emoção, é importante dizer isso. Nós não somos contra a emoção ou a experiência religiosa, por assim dizer. Não somos. As emoções fazem parte da nossa constituição, elas foram criadas por Deus juntamente com nossa mente, e todo o nosso ser tem que ser impactado pelo Evangelho. E as emoções não são exceção. Mas o nosso ponto não é isso. O nosso ponto é que só as emoções, elas em si não indicam necessariamente que a pessoa está orando no Espírito ou fazendo qualquer outra coisa debaixo do poder do Espírito Santo. A razão é que, embora nós sejamos pecadores, corrompidos, nós ainda temos uma natureza religiosa. Os incrédulos, quer dizer, os não cristãos, eles têm suas religiões. E eles são capazes de fazer atos religiosos, eles se emocionam, eles choram, eles clamam às suas divindades, eles experimentam sensações relacionadas com os sentimentos e com a religião. Então, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, e a queda não tirou a imagem e semelhança de Deus do coração do homem, manchou, maculou a imagem e semelhança, mas nós continuamos vivendo diante de Deus. O homem é um ser religioso, ele sempre vai estar curvado diante de algum altar. Se não for um altar ao Deus verdadeiro, a algum ídolo que ele criou, ou que existe, ou que ele encontrou. Então, a religião, a emoção em si, ela não prova nada. Ela não prova nada. Se nós pudermos ter a doutrina certa, a oração feita da forma certa e as emoções que vão acompanhar isso aqui, é o melhor de todos os mundos. Mas você pensar ou então imaginar que a oração ela só vai ser eficaz ou que ela só será no Espírito se ela for acompanhada de emoções, isso aí não é verdade necessariamente. Podemos citar na Bíblia aqui muitos casos de oração de gente temente a Deus, que certamente era guiada pelo Espírito Santo, e que não há registro nenhum de que foi acompanhado por emoções fortes. Às vezes, as orações mais eficazes são aquelas feitas nos momentos mais áridos da vida da gente. Quantas vezes a gente não se encontra numa situação de deserto, né, que parece que os céus estão fechados, parece que Deus não se importa conosco, o céu está silencioso, Deus não se pronuncia, a gente não está sentindo vontade de nada, ainda assim a gente persevera, a gente insiste, a gente busca a Deus, e com certeza muitas dessas orações são pelo Espírito Santo, e não houve nenhuma dessas emoções, ao contrário, né? A gente está se sentindo o pior dos pecadores, e é exatamente nesse momento que Deus vai dizer: a minha graça te basta. É talvez nessas situações que a gente ore mais eficazmente e melhor, porque o coração, a gente sente o coração seco, a gente sente o céu fechado, e é quando então a gente se esforça, se dedica mais intensamente à oração em busca da face bendita do nosso Deus. Então, em primeiro lugar, orar no Espírito não significa necessariamente ser movido por fortes emoções durante a oração. Em segundo lugar, orar no Espírito também não significa orar em línguas estranhas, como é a interpretação de muitas pessoas.
Orar no Espírito é orar em línguas. Não é isso que o apóstolo Paulo está ensinando aqui, evidentemente, e também não é o que Judas ensina no verso 20 da sua carta, quando ele orienta os seus leitores a orar no Espírito, expressão semelhante aqui que Paulo usa. A razão pela qual algumas pessoas... São duas passagens que levam as pessoas a pensar que orar no Espírito é orar em línguas. A primeira passagem, eu já citei, é lá em Romanos, capítulo 8, quando o apóstolo Paulo, falando sobre esse assunto, ele diz assim: também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. As pessoas pensam que esses gemidos inexprimíveis aqui são as línguas chamadas estranhas, né, por aqueles que são adeptos dessa teoria. Seria o orar em línguas. Seria se manifestar ou se dirigir a Deus em línguas que não são um idioma, ou não é a nossa língua materna, não é? Mas é só ler o contexto e você percebe que isso aqui não faz sentido. Primeiro, Paulo já tinha falado, desde o verso 18, ele fala que a criação geme. Depois, no verso 23, ele diz que nós que temos as primícias do Espírito gememos. E aí, no verso 26, ele diz que o Espírito geme e intercede por nós com esses gemidos inexprimíveis. Então, evidentemente, se tinha uma hora para dizer que esses gemidos em línguas estranhas, teria sido no verso 23, quando Paulo está se referindo aos nossos gemidos. Mas aqui é claramente o próprio Espírito Santo, que ninguém deveria estranhar, porque a segunda pessoa da Trindade, enquanto entre nós, o Senhor Jesus, ele, diante da perspectiva do Calvário, ele gemeu no seu íntimo, e disse aos discípulos que a sua alma estava profundamente abalada até a morte, diante da perspectiva da cruz. Isso é o que a gente chamaria aqui um antropopatismo, ou seja, o uso da linguagem das emoções humanas para se referir a Deus é uma forma de a Bíblia tentar nos fazer entender o que é que está acontecendo com Deus numa linguagem semelhante à nossa. Tipo, Deus se arrependeu, ou o Espírito Santo geme. Então, se tem alguém gemendo aqui no verso 26, é o Espírito Santo. No zelo que ele tem por nós, no amor que ele tem por nós, na intensidade com que a terceira pessoa da Trindade se dirige ao Pai em nosso favor, em gemidos que não podem ser expressos em idioma humano, não podem ser contados ou explicados por conta das nossas limitações. Então, essa primeira passagem, evidentemente, não está falando que orar no Espírito é orar em línguas estranhas. A segunda passagem está em 1 Coríntios, capítulo 14, quando o apóstolo Paulo está, assim, falando do dom de línguas, e ele diz o seguinte no verso... Cadê a passagem? Aqui. Ele diz o seguinte no verso 14: se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. É muito claro aqui no verso 15 que orar com o espírito se refere a orar em línguas. Só que o espírito aqui não é o Espírito Santo. Vocês sabem que na língua original, na língua grega, os substantivos os substantivos que se referiam, ou os nomes que se referiam a pessoas, eles não eram capitalizados como é em português. Então, em português, se eu quero dizer, se eu me refiro ao Espírito de Deus, eu tenho que escrever com um E maiúsculo, porque está se referindo a uma pessoa. Mas no grego não.
quer seja o espírito humano, quer seja o espírito maligno, ou seja o espírito de Deus, a palavra pneuma ou pneuma era escrito com pi minúsculo, era tudo minúsculo. Para você saber a que tipo de espírito o autor está se referindo, você tem que ler o contexto. E quando você entende aqui o contexto, fica evidente que o espírito aqui é o espírito humano, pelo fato de que ele está em contraste com a mente. Paulo está fazendo um contraste entre duas faculdades nossas. O espírito, que seria, aqui se refere à parte interior, talvez no âmbito das emoções, e a mente, que é a parte cognitiva. Então, quando você ora em línguas, então você é orar com o seu espírito, porque você não entende o que está sendo dito. Por isso não envolve a mente, mas outra faculdade da nossa antropologia, da nossa constituição. Então, o contexto claramente fala que Paulo, mostra que Paulo não está se referindo aqui ao Espírito com E maiúsculo. Orar no Espírito, portanto, não é orar em línguas como algumas pessoas querem. Essas são as duas passagens que são usadas geralmente para defender essa versão. É importante que a gente entenda isso aqui. Quer dizer que Deus não pode agir de maneira sobrenatural? Pode. Eu estou apenas lutando por uma exegese certa. É muito ruim quando a gente pega passagens da Bíblia para provar experiências que nós temos, quando devia ser o contrário. As experiências que nós temos, elas têm que ser provadas e têm que ser testadas pelo ensino bíblico, e não a gente pegar o que a gente passa ou alguma experiência que a gente tem e procurar a passagem bíblica que a gente acha mais parecida e vai dizer, olha aqui, na Bíblia também está falando isso aqui. Então, uma leitura simples do contexto vai verificar que essas duas passagens elas não dão fundamentação para isso, não é? Então, já que orar no Espírito não significa essas coisas, em que consiste essa ajuda do Espírito Santo, então? Eu quero mencionar 5 coisas aqui. Já chegamos a essa conclusão, espero, que orar no Espírito é basicamente orar debaixo da sua assistência, o que significa a sua direção e o seu poder. Mas como é que isso funciona em termos práticos? De que maneira a gente pode perceber ou buscar essa ajuda do Espírito Santo na oração? Primeiro, o Espírito desperta o crente para orar. Eu digo desperta porque geralmente somos sonolentos com relação a isso. A gente geralmente é dormente com relação a isso aí. O Espírito Santo desperta o crente para orar. Aqui eu tenho uma citação de João Calvino, que, para surpresa de muita gente, orava, não é? Orava. Ele tem, eu recomendo a vocês o que Calvino escreveu sobre oração, na parte prática das institutas cristãs. Você vai ficar surpreso. E lá ele diz o seguinte: a nossa indolência e a frieza da nossa carne são tais que não podemos orar da forma correta, a não ser se despertados pelo Espírito Santo. A não ser se despertados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo nos tira do sono, do mundanismo, do comodismo, da carnalidade e nos desperta para orar. É como que nos toma sacudindo pelos ombros, ou para que nós acordemos, para que possamos realizar essa tarefa sublime. No Salmo 27, verso 8, Davi disse assim: ao meu coração me ocorreu, buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Presta atenção como é que a sequência aqui, ela é importante. Primeiro Deus foi lá no coração do Davi e disse: busca a minha presença. Ele diz assim: ao meu coração me ocorreu. De onde veio isso, né, no coração de Davi, dele buscar a Deus? Certamente que não é da natureza dele. Mas isso aqui é o próprio Deus, pelo Espírito Santo, que age em nós, que foi no coração de Davi e disse: busca ao Senhor. E em resposta, Davi diz: buscarei, pois, Senhor, a tua presença. É um texto onde, claramente, primeiro Deus vem e desperta o nosso coração, e em resposta,
nós então buscamos a sua face, é o Espírito Santo que faz isso. Aqui nessa passagem, o apóstolo Paulo já tinha falado dessa necessidade de despertamento, não é? Capítulo 5, verso 14, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. É o Espírito Santo que faz esse despertar para que nós possamos orar. Ele nos desperta da nossa indolência, sonolência, frieza, mornidão e passividade, e é isso que é avivamento. Quando o Espírito de Deus vem sobre uma pessoa, sobre uma igreja, sobre as igrejas de uma região, a primeira mudança que há é na vida de oração das pessoas. Elas se despertam para a realidade da oração, de buscar a Deus. Elas saem da sonolência, da mornidão, da dormência dos sentidos espirituais que estão embotados por uma série de coisas. Estão sem uma disposição mental, espiritual. O Espírito de Deus vem e desperta, né? Daí o termo avivamento. Ele aviva a nossa disposição e o desejo para que nós busquemos a Deus com esse despertar da vontade de orar. Essa é a primeira forma que eu entendo que o Espírito de Deus nos ajuda na oração, de forma que ela pode ser dita que é a oração no Espírito, é despertando o nosso coração para isso. A segunda maneira pela qual o Espírito Santo nos ajuda a orar é que ele nos faz aproximar de Deus em oração como um filho se aproxima de um pai. Isso é fundamental na oração. O Espírito Santo, ele é chamado de Espírito de adoção pelo apóstolo Paulo em duas ocasiões. Gálatas capítulo 4, verso 6, que diz assim: e porque vós sois filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Abba, palavra aramaica, que significa pai, ou num sentido mais carinhoso, alguns traduzem como paizinho. É o Espírito Santo quem me habilita a me dirigir a Deus como meu paizinho. Essa intimidade, essa confiança de me aproximar de Deus, porque Ele é o Espírito de adoção, ou seja, o Espírito Santo me convence de que eu sou filho de Deus, Ele me convence que o Pai me ama, que quer o meu bem. Deus me adotou como seu filho e me deu o Espírito que me convence disso, e é isso que Ele faz na oração. Ele me faz clamar, Abba, Pai, Paizinho, e assim eu posso me aproximar de Deus. Romanos capítulo 8, verso 15, não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. É por ele que a gente se dirige a Deus dessa maneira. E como Pai, Deus sabe do que precisamos, antes de pedirmos, é o que Jesus nos ensina em Mateus capítulo 6, verso 8, e Ele, como Pai, está disposto a nos dar coisas boas, é o que Jesus ensina em Mateus capítulo 7, verso 11, inclusive fazendo uma comparação com os pais terrenos, que estão sempre dispostos a dar coisas boas a seus filhos, muito mais o Pai Celestial não daria coisas boas àqueles que o buscam. Isso significa, então, confiança de que Deus vai nos ouvir, dependência completa dele e intimidade com ele. Em outras palavras, orar no Espírito é chegar-se a Deus como nosso Pai Celeste, que nos ama, perdoa e cuida de nós. Não um Deus vingativo, cruel e caprichoso, como pensava aquele homem na parábola que Jesus contou, que disse assim: eu sabia que o Senhor é homem severo, por isso escondi na terra o teu talento. Mateus 25, 24. O Espírito Santo faz isso na oração. E como nós precisamos disso? Nós, às vezes, estamos carregados de culpa, carregados de medo, carregados de incerteza. A oração no Espírito nos faz aproximar de Deus com confiança e diante dele depositar o nosso fardo e confiar que ele vai fazer o melhor para nós. Se não fosse a ação do Espírito Santo, nós não teríamos coragem,
convicção e consciência de quem é Deus e da nossa relação com Ele. É Ele, aqui poderia ser citado também, é o Espírito Santo que testifica ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Esse é um dos papéis do Espírito Santo, nos convencer que nós somos filhos de Deus. E um dos efeitos disso, quando somos persuadidos pelo Espírito, quando temos a plena certeza da nossa salvação, é que nós nos aproximamos de Deus na condição de pai e filho. E aí, diante dele, abrimos o coração, choramos, e aí vem as emoções. Tudo bem, se você está chorando porque você foi conduzido pelo Espírito à presença do seu Pai, chore, pode chorar, esperneie, grite, reclame, brigue com ele, faça o que você quiser. Mas se você foi guiado pelo Espírito Santo a Deus como um Pai, desse tipo de emoção, com esse tipo de emoção, eu não tenho problema nenhum. Eu tenho problema com aquele tipo de emoção que acontece às vezes nos cultos, que o pastor já anuncia o cântico espiritual e a turma já está chorando, né? Não teve pregação da palavra, não teve nenhuma verdade que foi colocada e que pudesse de alguma maneira impactar as nossas mentes e por tabelas, por efeitos secundários as emoções, não é? Nossa dificuldade é com essa, para vocês não pensarem que presbiteriano não chora, né? Chora, clama, né? E busca a Deus, sim, sem dúvida nenhuma. Deixe-me ir agora para a terceira maneira pela qual o Espírito Santo nos ajuda a orar. Ele conduz nossas mentes às coisas de Deus. Você com certeza já teve essa experiência de tentar orar e a mente está confusa, desfocada, perplexa, e você não consegue se elevar, você não consegue chegar até a presença de Deus e tratar daquilo que deveria tratar. Várias passagens nos ensinam que esse é o papel do Espírito Santo, nos dar essa disposição mental, essa atitude mental apropriada para nos dirigirmos a Deus em oração. Primeiro, o Senhor Jesus disse que o Espírito Santo, o Consolador, quando viesse, ele nos ensinaria todas as coisas e nos faria lembrar de tudo o que ele disse. Essa é uma das funções do Espírito Santo nas suas operações na vida do crente. É nos conduzir a Jesus, nos ensinar todas as coisas referentes à sua pessoa, a pessoa de Jesus, e nos lembrar de tudo aquilo que Jesus disse. E com frequência, é isso que vai tornar a oração produtiva e benéfica. Você lembrar o que Jesus disse e você orar em cima dessas promessas. Orar em cima daquilo que Jesus ensinou. E isso faz com que a oração, de fato, ela seja bastante eficaz. Tem uma disciplina espiritual que foi muito usada durante a Idade Média, hoje menos, que é chamada de Lectio Divina, que é a oração, é a leitura da Bíblia seguida de oração. Isso é uma prática que foi feita por muita gente, ainda hoje é uma prática que é feita também. Você, exatamente porque a nossa mente vagueia e a gente não sabe o que pedir, nós utilizamos a Bíblia como um manual da oração. Você lê o Salmo 23, por exemplo, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Você para ali e diz, Deus, eu te agradeço que tu és o meu pastor, te agradeço por tudo que o Senhor me tem dado, e eu quero deixar diante do Senhor esse medo que eu estou tendo, de que isso aqui vai me faltar. A sua oração foi guiada pela palavra de Deus, por aquilo que Deus falou. A função do Espírito Santo, durante a oração, é nos lembrar das coisas de Deus, e essas coisas estão na Escritura, para que nós oremos da forma correta. Então, orar a Escritura é uma coisa que eu faço com frequência, particularmente quando eu estou com a mente vagando, cheia de preocupações, e eu simplesmente não consigo focar, não é? Por mais que eu desligue o celular, por mais que eu deixe de lado as redes sociais, mas a mente da gente está cheia de preocupações, e vocês sabem que hoje é cada vez mais difícil por conta da poluição midiática, a nossa mente ela se perde. Então a Lectio Divina pode ajudar. O próprio Jesus, sabendo disso, deu um modelo de oração para os seus discípulos, que é a oração do Pai Nosso. O Espírito Santo nos auxilia
trazendo a palavra de Deus como base para a nossa oração, fazendo com que a gente se lembre de tudo que o Senhor Jesus falou. Paulo diz, em outras palavras, a mesma coisa em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 12, quando ele diz assim, que nós não recebemos o Espírito que vem do mundo, mas o que procede de Deus, para que saibamos ou reconheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. O Espírito Santo nos lembra aquilo que Deus nos deu gratuitamente. Porque, gente, a gente esquece, pode parecer óbvio, mas lembra quantas vezes durante o dia sua mente está em outras coisas? Lembra da quantidade de tempo que você passou focado nos seus negócios, focado no seu trabalho, coisas legítimas, focado nas suas responsabilidades. Você não lembrou de Deus, não lembrou que você tem a vida eterna, que você está justificado, que o Espírito Santo mora em você, que Cristo deu sua vida em você. Entende? A mente, ela se aparta de Deus com muita facilidade. E o papel do Espírito Santo é iluminar o entendimento, trazer à nossa mente essas coisas que são propícias a uma vida espiritual. É isso que ele faz. A mesma coisa, 1 Coríntios capítulo 2, verso 16, Paulo se refere à mente de Cristo. Nós, porém, temos a mente de Cristo. É isso que a gente quer. É isso que o Espírito Santo faz. Ele nos dá a mente de Cristo para que a gente veja as coisas da perspectiva de Deus. Se nós não estivermos no Espírito e pelo Espírito, nós vamos ver as coisas pela perspectiva humana. E isso é muito fácil. Os negócios de uma perspectiva humana, o meu casamento de uma perspectiva humana apenas, meus relacionamentos, a maneira como eu me divirto ou desfruto das coisas boas que Deus me deu. Eu preciso de uma mentalidade espiritual, uma maneira de enxergar o mundo que seja semelhante àquela de Cristo, que via todas as coisas da perspectiva da vontade de Deus e da revelação de Deus. E Paulo diz, nós temos a mente de Cristo. E é o Espírito de Deus que traz essa mente à tona, que sintoniza nosso pensar, o nosso cogitar com a mente de Cristo, para que nós sejamos de fato cristãos em todo o nosso proceder. E é somente com essa mentalidade que a oração vai ser feita da maneira correta, porque um exemplo aqui que eu dou para vocês é o Salmo 73, verso 17, um salmo muito conhecido, né? A prosperidade dos ímpios. Lá o salmista está dizendo como ele ficou incomodado em ver a prosperidade dos ímpios e o aparente silêncio de Deus, enquanto que o justo sofria. E ele pensou assim até que ele entrou no templo. O judeu ia no templo para orar. Então, quando ele entra no templo, que ele ora, ele agora entende. O salmo muda o tom, ele diz, Deus, agora eu estou entendendo. Tu vais trazer juízo e justiça sobre esses ímpios, e os que são teus haverão de prosperar eternamente. Então, aquela entrada no templo, aquele momento de oração, mudou a perspectiva do salmista com relação à prosperidade dos ímpios. É o Espírito Santo que faz isso. Ele nos dá a mente de Cristo. Ele nos leva a pensar como Cristo, de forma que nós oramos de acordo com a vontade de Deus. Não é esse o seu maior desejo? Orar de acordo com a vontade de Deus? Não é essa a condição que a Bíblia estabelece para que a oração seja respondida, que ela seja feita de acordo com a vontade de Deus? Apenas o Espírito Santo pode fazer isso. Em quarto lugar, quarta maneira pela qual o Espírito Santo nos ajuda a orar, é que ele nos dá acesso à presença do Pai. Esse acesso já está garantido pela obra de Cristo. Entretanto, nem sempre nós nos sentimos em condições, dispostos, ou que estamos na própria presença de Deus. Mas o Espírito Santo faz isso apresentando Jesus às nossas consciências como nosso mediador. Jesus disse lá no capítulo 16 de João, verso 14, que quando o Espírito Santo viesse, ele haveria de glorificá-lo, ele me glorificará. E essa é a maneira pela qual eu me sinto, é a maneira pela qual eu me sinto na presença de Deus, porque
eu sou um pecador bem consciente das minhas falhas, das minhas fraquezas, e a coisa muda quando eu me aproximo conscientemente de Deus mediante os méritos de Cristo e tendo Jesus como meu mediador. Às vezes eu estou lutando em oração na presença de Deus para sentir a presença de Deus, para sentir que eu estou na presença dEle. E aí descubro que eu estou fazendo isso, tentando eu chegar na presença de Deus. E aí eu mudo e eu digo, Deus, eu estou aqui na mediação de Jesus Cristo, não importa o que eu estou sentindo ou deixando de sentir. Mas o que torna a minha oração eficaz não é o meu sentimento, mas a mediação de Jesus. É por isso que o Senhor recebe as minhas orações, não é pelo que sou nem pelo que sinto, mas pela intercessão de Jesus em meu favor, pela sua mediação. A tua direita aí. E aí de repente os céus se abrem, me sinto na própria presença de Deus, quando faço isso na mediação de Jesus. Quando Jesus disse que nós temos que orar no nome dEle, isso era muito mais do que simplesmente dizer em nome de Jesus no final da oração. A prova disso é que no livro de Atos, você tem dezenas de orações registradas e nenhuma delas termina em nome de Jesus. No livro de Atos. Nenhuma delas termina, feita pelos apóstolos, feita pelos cristãos. Por quê? Porque orar em nome de... Você pode dizer em nome de Jesus no final da oração, eu não sou contra isso, mas quando Jesus diz que nós temos que orar no nome dEle, Ele está dizendo que nós temos que orar mediante a sua obra na cruz, pela sua intercessão e pelos méritos dEle. Uma oração pode ser em nome de Jesus sem ter em nome de Jesus no final. Porque é esse o sentido. A mediação de Cristo. E quem é que me capacita a entender isso e ver isso? É exatamente o Espírito Santo, como Jesus disse. Quando Ele vier, Ele vai me glorificar. O Espírito Santo exalta Jesus. Ele coloca Jesus como centro da nossa vida. Por isso que a maior evidência de um avivamento não é que nós exaltamos a pessoa do Espírito Santo, mas que nós exaltamos a pessoa de Cristo. Eu sei que uma pessoa está cheia do Espírito Santo, não é porque ela fala muito do Espírito Santo, mas porque ela fala muito de Cristo. O Espírito Santo não se glorifica, ele não se exalta, ele veio para exaltar a pessoa de Cristo. Por isso que é errado você confundir com avivamento movimentos que são focados na pessoa do Espírito Santo e quase nunca fala da pessoa de Cristo. Cristo fica no pano de fundo, fica lá no background, por assim dizer. Se fala tudo sobre o Espírito, os dons do Espírito, unção do Espírito, poder do Espírito, e Jesus está lá atrás. Quando há, historicamente falando, toda vez que houve um verdadeiro avivamento espiritual, a pessoa e a obra de Cristo eram colocados em proeminência, em destaque, como prioridade. E o Espírito Santo se alegra com isso, porque é isso que ele veio fazer, exaltar a pessoa de Cristo. Quer dizer, pastor, que não pode falar do Espírito Santo? Claro que pode falar do Espírito Santo, devemos falar do Espírito Santo, mas nunca de uma forma a confundir o falar sobre o Espírito Santo com um avivamento espiritual. Porque são duas coisas completamente diferentes, não é? Uma coisa pode existir sem a outra, uma coisa pode existir sem a outra. O foco ou a pedra de toque da ação do Espírito Santo é o quanto Jesus está sendo honrado e glorificado. Lá no capítulo 12 de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo está respondendo uma pergunta dos coríntios sobre como eles poderiam discernir que alguém na igreja estava falando pelo Espírito Santo. Eles estavam se referindo aos profetas e aos que falavam em línguas e outras manifestações. Como é que nós podemos reconhecer que isso é algo do Espírito Santo? A resposta de Paulo é o seguinte, verso 3, eu faço vocês compreenderem que ninguém que fala pelo Espírito afirma anátema a Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. A resposta que Paulo deu foi cristologia. Foi mais ou menos dizer assim, qual o papel que Cristo desempenha no ministério, na fala, na vida dessa pessoa que se apresenta na igreja dizendo que é espiritual? Se de alguma forma o ministério, a palavra, a fala, diminui a pessoa de Cristo ou ignora a pessoa de Cristo, então isso aí não é do Espírito Santo.
porque o Espírito Santo sempre haverá de glorificar o seu filho, o seu Senhor, mestre, né? O Senhor está errado, né? Porque é tudo igual na Trindade, mas a pessoa de Jesus Cristo. Muito bem, gente, deixe-me partir agora para a quinta maneira pela qual o Espírito Santo nos ajuda a orar, que é produzindo em nós convicção de pecado. Não tem nada mais inimigo de uma vida de oração do que a nossa arrogância. O salmista diz que se guardar no coração algum pecado, Deus, ou deixar de confessar algum pecado conhecido, Deus não vai ouvir. Lá o profeta diz que o problema não é que a mão de Deus está encurtada ou ele está surdo para não ouvir as nossas orações. O problema das orações não respondidas é que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. O Senhor Jesus disse que quando o Espírito Santo viesse, ele convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E quando ele fala do mundo, eu creio que aí é bem abrangente, né? Não somente o mundo, mas aqueles que do mundo foram resgatados e que ainda continuam com a natureza pecaminosa. Consciência de pecado, quebrantamento, arrependimento verdadeiro, estas coisas são essenciais para a oração genuína. Um espírito altivo, um espírito não quebrantado, pecados não arrependidos, eles entristecem o Espírito Santo de Deus. E, portanto, a pessoa não vai conseguir orar da maneira correta e não vai ter as respostas que ela deseja. Por isso que uma das coisas nas quais o Espírito Santo nos ajuda a orar é produzindo em nós consciência de pecado. Ele aponta, ele mostra, ele toca o nosso coração para que nós percebamos a nossa corrupção e os pecados que nós cometemos naquele dia. Na minha lista de oração diária, eu tenho um roteirinho. Logo, um dos primeiros pontos, depois de adoração e gratidão a Deus por tudo que Ele me deu, está escrito confissão. E eu tenho 2 pontos aí. Primeiro, a minha natureza pecaminosa, e segundo, pecados atuais que eu tenha cometido. Porque eu sei da importância disso. Eu sei da importância disso. E sei que muitas vezes eu olho para aquilo ali, eu digo, passo batido, eu digo, Senhor, não estou vendo nada. Eu sei que eu tenho aqui confissão, mas eu não estou conseguindo ver o que é para confessar. Pois é exatamente aí que entra o Espírito Santo, quando ele vai na nossa consciência, mexe lá, desperta e aponta aquilo que precisa ser trazido para ser purificado pelo sangue de Jesus. O problema não são os nossos pecados, né? O problema são os nossos pecados não tratados, não confessados, não arrependidos, não largados. E o Espírito Santo, ele desempenha esse papel. Em resumo, então, nós podemos então afirmar que orar no Espírito é o oposto de vãs repetições, de rezas, de palavras ocas, é o oposto de orações formais, frias, sem coração, sem fervor e mecânicas, monótonas e cansativas. Aqui Paulo se refere à oração feita sob o controle, poder e assistência e orientação do Espírito Santo, como nós já demonstramos acima. É isso que é orar no Espírito. E vocês vejam como nós precisamos do Espírito Santo para poder orar. E é isso que o avivamento ele vai trazer, uma mudança na nossa vida de oração. É a primeira coisa que vai mudar. Quando o Espírito de Deus vier trazendo quebrantamento, iluminação, despertamento, a vida de oração muda mesmo. Eu vou contar uma experiência. Eu sei que todo ano eu conto essa experiência, mas não faz mal não, que vocês já esqueceram também. Há muitos anos passados, quando eu era pastor pela primeira vez na igreja de Recife, hoje eu estou na 3ª vez como pastor lá, eu fui convidado para pregar na Igreja Presbiteriana das Graças, que é a maior igreja presbiteriana lá de Recife, igreja muito abençoada. É convidado para pregar no aniversário. E na época o pastor era pastor Heber César. E eu tinha que pregar na sexta à noite, sábado à noite, domingo de manhã e domingo à noite, o padrão. Cabelo, barba e bigode, né, Hernandes?
Bom, preguei na sexta à noite, preguei no sábado à noite, preguei domingo de manhã, quando foi de tarde peguei uma gripe. Estava arriado mesmo, não tinha condição. Eu pensei em ligar para o pastor e dizer: pastor, eu não vou hoje à noite, eu não estou em condições, eu estou com a gripe brava. Mas eu disse: falta só uma pregação para completar, eu vou. Eu não tive tempo de preparar sermão, não tive tempo para nada. Eu disse: o que eu vou fazer? Eu me lembrei da minha devocional que eu tinha feito, tinha lido a Bíblia, naquela passagem que Jesus fala que se o irmão pecar contra você, você tem que ir lá conversar com ele, todo aquele processo de confissão de pecado. Ou então, se você vier ao templo a trazer sacrifício a Deus e você se lembrar que seu irmão tem alguma coisa contra você, você deixa ali a sua oferta, se reconcilia com seu irmão e depois você vem e fala com Deus. Essas duas passagens. Eu disse: eu vou compartilhar isso aí. Aí o culto começou e eu ali mal, desconfortável. Aí quando chegou a minha hora de falar, eu expliquei, pedi desculpas à igreja, eu ia apenas compartilhar a minha devocional. Falei 15 minutos a respeito da necessidade da confissão diante de Deus, para que nós tenhamos comunhão entre os irmãos e acesso a Deus em oração. Pastor, né? Tudo bem, pastor Elber, terminei de pregar, ele pediu para o povo ficar em pé, orou, impetrou a bênção, mandou o povo sentar, e aí ia começar a dar os avisos, levantou uma mão lá no meio da igreja. Gente, era uma igreja presbiteriana. Você imagina isso aí, o espanto, né? Todo mundo. O que é isso? Levantou a mão lá, aí se levantou o diácono Otton Guanais Dourado Filho, homem desse tamanho assim, Otão, se levantou, quero falar. Lá vem Otto, né? Lá para frente. O pastor entregou o microfone assim sem saber, ele disse: pastor, eu tenho falado mal do senhor. Eu vim aqui para pedir perdão ao senhor, porque eu tenho falado a várias pessoas que estão aqui mal do senhor pelas suas costas. Peço que o senhor me perdoe, em nome de Jesus. Né? Isso na igreja presbiteriana, eu olhei assim. Eu nunca tinha visto isso. Aí, pastor, meu irmão, você está perdoado. Se abraçaram, aí outra mão se levantou. Uma menina, me lembro bem, desse lado aqui, se levantou, não pediu nem permissão. Já começou a falar em voz alta para outra que estava ali: fulana, me perdoe. Eu não me lembro por que ela pediu perdão. Alguma coisa que ela tinha feito que, né, ofendeu. E aí não foi mais nem levantar a mão, foi fila. O pessoal fez fila para vir no microfone para confessar pecado. O culto foi até meia-noite. Eu nunca vi na minha vida um negócio desse. O pessoal confessando pecado, coisas horríveis sendo ditas lá na frente. E que coisa extraordinária, o povo não queria ir para casa. Finalmente, lá pela meia-noite, terminou. E depois o pastor me falou que o primeiro efeito daquilo ali foi que eles começaram a reunião de oração às 5, 6 horas da manhã, todo dia. Todo dia. Começaram a orar todo dia. E essa reunião de oração durou 1 ano. E nesse período a igreja quase que dobrou com o número de visitantes, de pessoas, não é? Sim, só uma nota de rodapé aqui para terminar isso aí. Meu ponto aqui foi ilustrar que, como o Espírito Santo, o quebrantamento e arrependimento, né, de fato muda a vida de oração de uma igreja. Assim, só uma notinha de rodapé, eu fiquei muito entusiasmado com aquele sermão. Domingo seguinte, o que é que eu fiz na minha igreja? Tome aquele sermão. Sabe quantas irmãs se levantaram? 0. Quantas confissões? Nada. É um momento especial de Deus, no tempo dele e da forma dele, e de uma forma que o pregador não podia se gloriar num sermão, porque foi o pior sermão da minha vida, né, por assim dizer. Mas exatamente para Deus impedir que a gente se glorie de alguma coisa. Deixa-me caminhar aqui para o fim. Quando o pastor Arival falou que tem 1 hora, foi brincadeira dele, eu vou terminar antes disso. Como orar no Espírito Santo? Então, já que temos uma ideia do que seja, então a pergunta: como fazer isso?
Paulo já tinha mencionado o Espírito Santo várias vezes aqui na carta. Aliás, é um fato curioso que, proporcionalmente, Efésios é a carta de Paulo que mais fala a respeito do Espírito Santo, e é uma carta sobre eclesiologia, sobre a igreja, mostrando essa relação fundamental entre a igreja e o Espírito Santo. Paulo já tinha dito que o Espírito é nosso selo e penhor, capítulo 1, de 13 a 14, que ele nos ilumina para conhecermos a Deus, capítulo 1, 17 a 18, que por ele temos acesso ao Pai, capítulo 2, verso 18, que ele nos fortalece interiormente, 3,16, promove a unidade da igreja, capítulo 4, verso 3. Paulo já tinha dado várias ordens aos crentes de Éfeso sobre o Espírito. Não entristeça o Espírito, 4,30, enchei-vos do Espírito, 5,18, empunhem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, 6,17. Portanto, para que nós possamos orar no Espírito Santo, nós temos que nos encher desse Espírito e não entristecê-lo com os nossos pecados. No capítulo 4, verso 31, Paulo dá a lista de pecados que entristecem o Espírito Santo, porque ele diz, não entristeçais o Espírito de Deus, capítulo 4, verso 31, e em seguida diz, capítulo 4, verso 30, não entristeçais o Espírito de Deus, e no verso 31 ele diz, longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfemas e bem assim toda malícia. Esses pecados em particular afetam e entristecem o Espírito de Deus, no qual nós estamos selados para o dia da redenção. Portanto, nós precisamos disso aí, como Davi diz no Salmo 66, 18. Se eu no coração contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Queridos, eu quero terminar aqui com uma aplicação. Primeiro, aqueles que não oram regularmente, apenas raramente ou quase nunca. Eu queria encorajar você hoje à noite a começar a orar de fato, e pedir a Deus a orientação do Espírito Santo para as suas orações. Pedir a Deus que você entenda e experimente o que é orar no Espírito Santo de Deus. Eu queria que você lembrasse que você conta com a ajuda do Espírito Santo, que já nos foi dado por Deus. Não é questão de Deus nos dar o Espírito, Deus já nos deu o Espírito Santo. Você conta com a ajuda dele, ele intercede por nós, ele nos auxilia na nossa fraqueza. Talvez você devesse começar pedindo perdão a Deus pela sua falta de oração, depois pelos pecados com os quais entristeceu o Espírito Santo, e em seguida obedeça a cada impulso interior para orar. Se ao seu coração ocorreu, buscai a minha presença, não demore. Levante a sua alma em oração diante de Deus, busque a presença de Deus, interceda, agradeça, suplique, confesse cada ocasião da nossa vida, cada instante da nossa vida diária, é uma ocasião para você buscar a presença de Deus e praticar o que é chamado de orando em todo o tempo no Espírito Santo. Lembre da conexão da oração com as demais partes mencionadas no verso 18. Boa teologia e oração andam juntas. Ore mesmo quando não sentir vontade. Orar no Espírito, às vezes, espero não ter dado a ideia errada, não é? De que você, orar no Espírito, eu vou esperar que o Espírito Santo me toque para orar. Não. Eu já disse que talvez as ocasiões em que a gente mais ora eficazmente com o auxílio do Espírito Santo é naqueles momentos de aridez em que a gente não tem sentimento nenhum, não está com vontade nenhuma, não quer nada. Então, é uma questão de perseverar e de buscar a Deus mesmo quando você não está sentindo nada. Nem sempre o verdadeiro crente tem essa facilidade e o desejo de orar. É uma batalha constante. Insista, confie na ajuda do Espírito de Deus. Ele está agindo mesmo quando você não sente. E segunda aplicação, aqui aos que confundem a oração no Espírito com, eu já falei aqui, choro, lágrimas, fortes emoções. Queridos, essas coisas podem acontecer, mas mais uma vez não são sinais da atuação do Espírito Santo. Às vezes são sinais de conceitos errados de oração. Emoções fortes são bem-vindas, desde que sejam o efeito do Espírito Santo nos revelando a respeito de Cristo, do nosso estado, das promessas de Deus, que seja o resultado da nossa consciência de perdão e salvação,
aí dá vontade de chorar mesmo, não é? de alegria, de gozo, de gratidão, e são resultado de um coração quebrantado, As emoções são muito bem-vindas na oração, desde que seja assim. Queridos, clamemos a Deus pelo espírito de oração e súplicas, é assim que ele é chamado pelo profeta Zacarias, o espírito que desperta o povo de Deus para adorar a Deus, servir a Deus, amar o Senhor Jesus, chegar a Deus pela mediação de Cristo, nos quebrantar e nos convencer de quanto nós precisamos de purificação para viver na presença desse Deus. Sim, Deus, nós pedimos pelo espírito de oração e súplicas, nós pedimos que o Senhor derrame seu espírito sobre nós, para que nós possamos orar, da maneira certa, para que nós possamos orar mais, para que nós sintamos mais a tua presença durante a oração, para que nós intercedamos pelas pessoas. Nós sabemos que o Senhor se agrada disso, nós sabemos que a oração tem poder para mudar tanta coisa, mas sem teu Espírito Santo nós não conseguiremos. Por isso, Senhor, aviva a tua obra, derrama, Senhor, um avivamento poderoso sobre o teu povo, para que a gente ore da maneira certa, a gente ore mais. É o que nós te pedimos, por amor de Jesus, por quem todas estas bênçãos vêm. Amém. Deus abençoe a vida dos irmãos.